Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 141. Crescimento e felicidade. Oi, gente, tudo bem? Hoje trago aqui um pouco do que aprendi com Tony Robbins, já em alguns eventos dele, sobre crescimento e felicidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ele fala que, assim, que muita gente foca a vida ou busca felicidade em coisas. Coisas em sucesso, em conquistas, e isso você sim até consegue felicidade, porém a felicidade, quando você consegue coisas assim, conquistas, ela é uma felicidade temporária, no sentido que pode acabar muito rápido. Ele fala assim, por exemplo, quando você quer muito, digamos, sei lá, comprar o carro, um carro super, vamos colocar um exemplo bem assim, bem extravagante aqui. Eu quero uma Ferrari vermelha. Aí você passou a sua vida inteira sonhando com essa tua Ferrari e trabalhando para essa Ferrari. E na tua cabeça, assim, eu só vou ser feliz a hora que eu tiver essa Ferrari. E o que acontece quando você alcança isso? Então, o dia que você alcança, que você compra a sua Ferrari, com certeza você fica super feliz. E essa felicidade, ela pode durar durante alguns dias, talvez alguns meses, mas nada mais do que isso. Não vai durar um ano, porque vai chegar um tempo que aquele carro vai ser como um carro qualquer que você está dirigindo. No sentido que aquela novidade ou aquele gostinho do carro novo, com o tempo ele vai passar. E sim, você vai estar sempre feliz, satisfeito, até grato por ter o carro, mas você vai querer mais. Você vai pensar, tá, agora eu já tenho esse, o que eu quero? Qual que é o meu próximo passo? E se você não tiver esse próximo passo, com certeza você já não é uma pessoa tão feliz. Porque se você não tem nada para olhar para o futuro, ele fala aqui de um futuro promissor, onde você vai ver alguma coisa que você tem que alcançar, você começa a se sentir já uma pessoa mais deprimida. E ele faz uma conexão com os dias de hoje que a gente está vivendo, que o nível a quantidade de gente que está sofrendo com depressão, até mesmo com pensamentos suicidas, aumentou muito por conta da pandemia, por conta de ter tanta gente trancada em casa e sem uma ideia, sem uma noção de quando isso vai acabar, quando que vai ter um futuro, um novo normal, como falam. Ninguém tem essa ideia, as pessoas não têm essa ideia, então elas começam a se sentir deprimidas e muitos querem, então, até acabar com a vida. E, infelizmente, isso é uma realidade presente em vários países do mundo que está acontecendo. Então, ele fala que você ter uma ideia de um futuro, você pensar no que você vai se tornar, mesmo no que você vai ter, isso faz parte de crescimento. Por exemplo, essa pessoa que queria uma Ferrari, ela teve que se tornar outra pessoa para conseguir a Ferrari. Então ela foi crescendo, buscando meios até chegar lá. Só que a felicidade, na verdade, ela consiste nesse progresso, nesse teu caminho até chegar onde você quer chegar. E
como eu falei, é o caminho. Quando você chega, você acaba terminando o teu caminho. Então você precisa de um outro caminho para continuar a tua felicidade. Então ele fala que a felicidade, na verdade, é o progresso, é esse teu crescimento. Porque ele fala assim, a vida é uma constante evolução, deve ser uma constante evolução. Enquanto a gente está procurando essa evolução, a gente está procurando buscar por mais coisas, a gente está nesse processo de crescimento. E, gente, quando eu falo buscar mais coisas, não é assim, eu sou ambiciosa e quero sempre mais, sempre mais. Isso pode ser em aprendizado. Eu sei que eu tenho alguma coisa que eu posso melhorar em mim, todo mundo tem. Pro resto da vida, toda a vida, a gente vai ter sempre alguma coisa que a gente pode aprender e tá melhorando. E ter essa vontade desse crescimento e tá sempre buscando essa evolução, isso é digamos, o segredo da felicidade, se eu posso falar assim. Então, se você quer ser mais feliz, exija mais de você. Ele fala sobre aceitar riscos, porque para a gente crescer, a gente precisa arriscar. É que nem alguém que investe dinheiro. Você tem um dinheiro que você quer investir em alguma coisa e você quer um retorno, certo? Para você ter um retorno, você vai ter que aceitar um mínimo de risco. E quando a gente assume riscos inteligentes, a gente ganha com esses riscos. E se a gente perdeu, a gente aprendeu muito, então acaba ganhando do mesmo jeito. Então não tem fracasso. Fracasso, ele só existe se você teve um problema e você não aprendeu nada com ele. Porque todo fracasso a gente consegue aprender muita coisa. Então ele fala sobre tomar riscos, claro, calculados, mas que sem riscos a gente não cresce. Se a gente buscar sempre fazer tudo muito seguro, tudo muito certo, ele fala depois sobre essa necessidade de estar com tudo muito exato na vida, faz com que a gente não cresça. A gente vai estar sempre buscando ficar no conforto que a gente está. E essa falta de crescimento vai matando você aos pouquinhos por dentro. Então a gente precisa, sim, sempre dar um passinho a mais, sempre buscar um risco. E ele fala assim, se você quer viver numa vida de total segurança, vá para a prisão. Na prisão você vai estar bem seguro, vai estar lá super fechado, tranquilo. Então a gente precisa aprender a assumir certos riscos, a ter mais coragem de fazer a ligação que a gente quer fazer, de falar com a pessoa que a gente tem muito tempo que quer falar, resolver coisas que a gente sabe que precisa passar por isso para evoluir na vida. Então ele fala, o crescimento gera felicidade. Quando a gente aprende novas coisas, isso gera felicidade. E ele fala para também, quando a gente não está num momento muito fácil, a gente está passando por uma situação difícil, para a gente parar um momento e lembrar de cenas ou de episódios que aconteceram na nossa vida que foram tão difíceis e que a gente passou. Estamos aqui hoje, passou por aquilo, e o que a gente aprendeu com tudo aquilo que a gente sofreu, que foi tão difícil. E eu já comentei com vocês aqui sobre as minhas histórias de imigração, e eu sempre falo que a imigração transforma. Por que ela transforma? Porque a gente cresce, e quando a gente cresce, a gente se torna outra pessoa. E isso, gente, no bom sentido. Não tô falando assim, deixe de ser você, vai ser outra pessoa, não. É outra pessoa, é uma nova versão de você mesmo, entendeu? É a Andrea 4.0 agora, que tem 40 anos. Mas então, cada tempo, cada ano que vai passando, o que eu tô aprendendo e o que eu tô me transformando? Quem que é essa Andrea, essa nova Andrea agora que já aprendeu tanta coisa, que já caiu tantos tombos, tem cicatrizes, mas tá ali evoluindo, nessa constante evolução. E esse crescimento, e eu até pensando agora, eu percebo realmente que, como eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de aprender,
Eu acho que tá aí a minha felicidade, é entender por que as coisas acontecem, ou tentar entender, porque nem tudo tem resposta, mas isso me faz uma pessoa melhor. Eu consigo olhar para situações de uma maneira tão diferente do que eu olhava antes. Eu sou totalmente diferente de quem eu era há uns 10 anos atrás. Eu não tolero mais coisas na minha vida que antes eu tolerava. Eu sou mais paciente do que antes eu era. Então esse crescimento traz a felicidade, e essa constante busca de evolução faz com que a gente se sinta crescendo, se sinta vivo. Gente, a vida, tudo que cresce tem vida. Se você parou de crescer, você começou a morrer. Tudo você percebe que se não está evoluindo, está morrendo. Isso vale para tudo. Hoje, nesse mundo tão moderno, tão tecnológico, se as coisas não evoluem, se a gente não busca o que é o novo, o que está acontecendo, a gente vai morrendo. E isso vale para nossa consciência, para nossa mente. Então, fica aí hoje, nessa dose de energia de sexta-feira, o que eu posso aprender mais para crescer mais? Cabe muita coisa nessa nossa cabeça, nesse nosso superpoder, como diz o Jim Quick, que cabe muita coisa aqui ainda. Na verdade, o poder é ilimitado de tantas coisas que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode crescer? O que eu vou buscar mais? O que eu vou aprender? E o que eu vou arriscar? Que eu sei que talvez o risco seja só sair da minha zona de conforto. Então, o que eu vou arriscar para me tornar uma pessoa melhor? Beleza, gente? Deixa aí, então, esse recado para vocês. Desejo uma excelente sexta-feira, um maravilhoso final de semana para vocês. E segunda-feira eu tô aqui de volta. Muito obrigada, beijo, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!